Olá, turma. Nesta aula nós iremos dar continuidade ao estudo dos modelos redacionais, especialmente a partir do estudo dos pontos positivos, né, da redação elaborada por pontos positivos versus pontos negativos. Bem, este modelo redacional por pontos positivos versus pontos negativos, ele seguirá as mesmas características da redação por causas e consequências, né? Claro, por suas peculiaridades, e são essas peculiaridades que nós iremos estudar a partir de agora. Bem, na introdução, o aluno poderá destacar entre 1 e 2 pontos positivos, né? Características favoráveis, é assim que nós chamamos, características favoráveis, e na mesma quantidade, os pontos negativos, as características desfavoráveis. Este modelo ele também recebe o nome de redação por prós e contras, né? Ou então também por possibilidades e limitações. Nos desenvolvimentos, nós iremos pensar em 2 parágrafos, certo? 2 parágrafos de desenvolvimento, em que no D1 nós falaremos dos pontos positivos, ok? Enaltecimento das características benéficas de determinado assunto, enquanto que no D2 nós apresentaremos os pontos negativos, ou seja, eles geralmente são enfatizados os pontos, né, desfavoráveis do assunto ou desfavoráveis em relação ao assunto. E esse parágrafo tende a ser maior do que o anterior, ok? Em quantidade de linhas. Agora eu chamo a atenção de vocês para a simetria entre os parágrafos, né? O que seria essa simetria entre os parágrafos? Aquilo que nós já conversamos em outras aulas. Se seu desenvolvimento número 1 tem, por exemplo, 10 linhas, é interessante que o desenvolvimento 2 também tenha 10 linhas ou algo próximo disso, certo? Nada impede, por exemplo, de ter 9 linhas ou 11 linhas. O que nós não podemos ter é um desenvolvimento 1 que tenha, por exemplo, 15 linhas e um desenvolvimento 2 que tenha apenas 5 linhas. Isso transmite ao corretor que, vejam só, eu sei falar muito bem, eu consigo me expressar muito bem sobre determinado assunto, logo ele está no meu primeiro desenvolvimento, mas eu tenho dificuldades em me expressar sobre o segundo desenvolvimento, ok? Sobre o segundo assunto, ok? Que compõe o segundo desenvolvimento. Essa ausência de simetrias, ela deve ser evitada porque nos leva à atribuição de uma nota negativa, né? A uma penalidade em relação a isso. Então, muito cuidado com a simetria dos parágrafos. E na conclusão, como nós iremos pensar a conclusão? O aluno reafirmará a introdução e apresentará soluções para os argumentos que se configuraram contrários à temática. As soluções serão retiradas dos parágrafos que apresentam, do parágrafo que apresenta os pontos negativos, certo? Veja só, é aquela máxima, né? Time que está ganhando não se mexe. Se são pontos positivos, eu não devo negar os pontos positivos, eu devo, vamos dizer assim, apresentar soluções para eles, certo? Já os pontos negativos, aí sim eu deverei apresentar soluções, né? Saídas, formas, né, de tornar aqueles pontos que eram negativos agora em pontos favoráveis. Eu trago aqui um tema para exemplificar, né? E nós podemos ver as características. Abaixo, trechos da carta ao dono da TV, remetida por Rubem Alves e destinada ao senhor Roberto Marinho, empresário do Grupo Globo, através do jornal Folha de São Paulo. Em seguida, uma redação que servirá para estudarmos o modelo redacional pontos positivos versus pontos negativos. Sobre o seguinte tema: a TV forma, informa ou deforma. Folha de São Paulo, 11 de março de 1998. Caro senhor Roberto Marinho, faz algum tempo que eu lhe escrevi. O senhor não respondeu. Eu compreendo o seu silêncio. Bacharach declara que, se desejamos convencer, é necessário reabrir as avenidas dos sonhos. Tentei fazê-lo sonhar com a imagem que mora nos meus sonhos, a dos ipês, que, pensando que a morte está próxima, desandam a florescer para assim ejacular suas sementes pelos campos. Ipês, metáfora
metáforas para aqueles que já não são jovens, eu e o Senhor. Queria que o Senhor sonhasse como um ipê, florido, ejaculando sementes por este Brasil, afora. O seu silêncio diz que o Senhor não gostou da imagem. Ninguém gosta de ser lembrado de que a hora crepuscular já chegou. Mas eu não desisto. Volto ao assunto. Só que, agora, em vez de usar a imagem crepuscular, usarei uma metáfora do meio-dia. O Senhor é um homem que ama a beleza. Acho que foi para isso que o Senhor criou a fundação que leva seu nome, para restaurar, preservar e celebrar a beleza. Vi faz alguns dias na televisão um anúncio que já vira muitas vezes: campos verdes se perdendo no horizonte, riachos de água cristalina, bosques, cavalos selvagens livres em galope. A imagem era cheia de beleza, utópica, impossível não desejar estar lá. Era o anúncio do Marlboro. Logo depois, por alguns segundos na tela, o aviso: o Ministério da Saúde adverte: fumar pode causar câncer. Dos dois, qual é o verdadeiro? É a advertência do Ministério da Saúde. Trata-se de verdade, comprovada cientificamente. Já o anúncio seduz pela beleza, mas mente ao sugerir que o cigarro é o caminho para a beleza desejada. Não conheço nenhuma pessoa que tenha sido convencida pela verdade da ciência. Conheço muitas, entretanto, que foram mortalmente seduzidas pela beleza da imagem. A verdade fica guardada na cabeça, mas a beleza faz amor com o corpo. O Senhor, a televisão, sabe disso. As pessoas não são movidas pela verdade, são movidas pela beleza. Dirijo-me ao Senhor porque o Senhor é, no Brasil, a pessoa que tem mais poder para fazer isso. É a pessoa que domina a imagem e que sabe usar sua imagem. O anúncio do Marlboro me contou. A ciência, coitadinha, não tão certinha, tão cheia de pesquisas e de verdades, sabe como levar o homem à lua, mas não sabe como fazê-lo amar. A advertência do ministério, pelo que sei, até hoje não levou ninguém a amar a própria vida. Não há verdade científica que faça o homem sonhar com o paraíso. Mas o Senhor é um bruxo, sabe como fazer homem sonhar. É dono de uma fantástica máquina de fazer sonhar. Tem mais poder para mexer com as pessoas do que tudo o que no Brasil se faz sob o nome de escola. Trecho da carta ao dono da TV, retirada do endereço eletrônico Ronaldo Martins. Bem, veja um tema. A proposta é produzir uma redação dissertativa sobre o seguinte assunto: a TV forma, informa ou deforma. Observem, senhores, aqui que o tema já tem uma apresentação bem interessante para nós. É uma pergunta em que nos é colocado para escolher uma dessas características. Contudo, imagino que a mesma TV que forma e informa é também a que deforma. Vejam que o tema ele foi apresentado de uma forma que nos permite pensar em um modelo relacional que seja construído por pontos positivos versus pontos negativos, certo? Então, por que nós estudamos os modelos relacionais? Para facilitar na hora da interpretação do texto, né, a imediata confecção do nosso texto, né, da nossa redação. Mais uma vez, eu apresento uma redação modelo que deverá ser lida com fins didáticos. De acordo com o Censo 2000, promovido pelo IBGE, Brasileiro de Geografia e Estatística, aproximadamente 90% dos lares brasileiros possuem pelo menos um aparelho TV. Imediatamente surge a discussão sobre o conteúdo ofertado à população, e assim identificado que o sistema televisivo brasileiro oferece os programas que tanto formam e informam
quanto deformam o telespectador. Ok, que interessante. Uma introdução, nós temos um tópico frasal, elaborado, construído a partir de um dado estatístico. E em seguida, nós temos, neste dado estatístico que forma o tópico frasal, nós temos a própria apresentação também do tema. E em seguida, logo após o tópico frasal, nós temos a apresentação dos argumentos, que neste caso vão ser conduzidos a uma redação por pontos positivos versus pontos negativos. Ok? Mais uma vez, uma introdução curta, 5 linhas, certo? Nós não vamos dedicar muitas linhas à introdução, ok? Porque basicamente uma introdução tem que apresentar o assunto e apresentar os argumentos. Ok. Vejam que neste modelo redacional, uma coisa nos prende a ideia da nomenclatura. São pontos positivos, então pelo menos 2 pontos positivos e pontos negativos, então pelo menos 2 pontos negativos. Outro detalhe, os pontos positivos serão apresentados no primeiro desenvolvimento e os pontos negativos no segundo desenvolvimento. Beleza? Favoravelmente, a TV tem a possibilidade de permitir um contato, mesmo que indireto, a outras culturas, revelando um apanhado de riquezas imensuráveis. Olhe como a construção deste parágrafo tende à apresentação de pontos favoráveis. Promove, através dos bons programas, acesso a questões e debates políticos que, mesmo de forma superficial, promove, através dos bons programas, acesso às questões e debates políticos que, mesmo de forma superficial, servem como alavanca para que o telespectador busque maiores informações. A TV, através da exposição de programas educativos e de cunho social, como exemplo, Ação, da Rede Globo, e Planeta Terra, da Rede Cultura, desperta no telespectador a necessidade de promover a solidariedade e a consciência ambiental. Olhe mais uma vez a ideia do exemplo. O texto dissertativo ele é construído amparado em exemplos, porque através do exemplo eu materializo a ideia, abstrata. Vejam também que interessante aqui, quando o autor fala do programa Ação, ele diz onde eu posso retirar, onde eu posso encontrar esse programa. Novamente, da mesma forma, quando ele fala do Planeta Terra, o programa Planeta Terra, onde eu posso constatar, verificar a existência desse programa. Então, a veracidade das informações apresentadas. Digo, esses programas existem até hoje? Não sei, ok? Mas enxergue a redação como um documento, né, de uma época, documento de um momento, certo? Esse dado estatístico, claro, aqui, tomando a introdução, hoje é outro, certo? Hoje, a televisão divide espaço principalmente com a internet. Divide espaço com o computador. Mas analisem a
redação como um documento de uma época, tá certo? Na década de 90, no início do século XXI, a televisão ainda era o principal meio de comunicação em massa. Ótimo. Vejam que há uma simetria aqui, ó, nas apresentações das ideias, na apresentação das ideias. Quando ele fala de programação, olha só, ele está falando de solidariedade. E ele está dizendo que o programa Planeta Terra, ok, fala de assuntos voltados ao meio ambiente, ok? Vejam que é um parágrafo de desenvolvimento, ok, relativamente mediano em quantidade de linhas. Agora, observem o segundo parágrafo de desenvolvimento, né? Opostamente, né? Oposto aos programas de qualidade que formam e formam o brasileiro, existem aqueles que expõem de forma pejorativa as mazelas. Olha só como agora eu vou apresentar os pontos negativos. As mazelas do ser humano, que são classificados como lixo televisivo. Vejam que o autor colocou aqui entre aspas, ok? Lixo televisivo. Esses programas apresentam como principal característica a ridicularização do homem através de quadros sensacionalistas. Imediatamente, é interessante relatar também que em algumas localidades do país, algumas emissoras servem aos interesses de grupos políticos. Assim, até que ponto há uma confiabilidade quanto à informação apresentada? Olha que interessante, ele traz a apresentação de uma pergunta reflexiva. Nós já conversamos aqui em outra aula sobre a pergunta reflexiva, ok? A pergunta reflexiva é aquela em que a resposta já está no texto. Eu não preciso dar a resposta está aqui. A resposta está nas linhas anteriores. A TV serve aos interesses capitalistas de famílias, a exemplo da Magalhães na Bahia e a Collor de Mello no estado alagoano. Utilizam da mídia televisiva para, em alguns casos, manipular intenções de voto e ofender adversários políticos em períodos de intensa campanha eleitoral. Olha que interessante, a televisão que perde a finalidade de formar e informar, né, e passa a ser um braço, uma extensão de oligarquias, ok, regionais, certo? Do velho coronelismo tão combatido. Okay? Aqui nós temos claramente, né, os pontos negativos sendo apresentados. E mais uma vez nós temos aqui o exemplo, a materialização através do exemplo. Ao mesmo tempo em que ele não só exemplifica, ele não só apresenta o exemplo, mas ele também explica o exemplo, certo? A TV é um excelente veículo para a promoção da educação e assim formar um cidadão mais crítico e consciente quanto ao seu papel na sociedade. Dessa forma, sem dúvida, cabe a cada telespectador discernir quais programas servem ao dever de informar com qualidade e assim escolher o que farão parte, o que não, os quais, né? Os quais farão parte da sua programação diária, certo? Então, observem aqui uma conclusão, né? Claro que aqui é uma conclusão para um tema que não pede uma solução. Eu não tenho como dar uma solução. Eu vou aplicar censura? Não. Cabe cada um discernir, né? Avaliar o que deverá assistir, o que deverá consumir, ok? Então, é isso que ele está propondo aqui. Ele reafirma o tema, dizendo que a televisão é um excelente veículo de promoção da educação e também de formação de cidadão. Então, se educar, estamos falando de educação, estamos falando de informação, ok? Ao mesmo tempo que estamos falando de formação política, formação cidadã, certo? Então aqui ele está reafirmando o tema. E em seguida ele pede, né,
para que cada telespectador avalie sobre o que vai consumir. Ok? Então, cabe a cada telespectador discernir quais programas servem ao dever de informar com qualidade e assim escolher os quais farão parte de sua programação diária. Ok? Uma redação com uma estrutura mais agradável, né? Mais interessante, pontos positivos e pontos negativos. Uma redação, um texto que por si só ele, digamos assim, se torna didático, uma vez que eu apresento os pontos positivos, em seguida eu apresentarei os pontos negativos, ok? Agora eu chamo a atenção de vocês, muito cuidado, não misturem, né? Vejam que nós vamos usar o primeiro desenvolvimento para apresentar os pontos positivos e o segundo desenvolvimento para apresentar os pontos negativos. Afinal, esta é a nomenclatura do modelo redacional. Okay? Não invertam a ordem, não falem primeiro dos pontos negativos para depois falarem dos pontos positivos. Certo? Outro detalhe, mais uma vez, são pontos positivos, pelo menos 2. Se são pontos negativos, pelo menos 2. Tá certo? Eu fecharei aqui esta aula e agradeço a presença de vocês e até mais.